Exorcista é aquele tipo de livro que tá sempre em todas as listas de leitura, mas que com a mesma frequência em que aparece nas listas de leitura são deixados de lado, justamente por acharem que já conhecem a história através do filme ou pelo simples fato de terem muito medo da história. Mas a realidade é que o enredo é muito mais profundo quando se trata da obra literária. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre O Exorcista. O enredo da obra é conhecido mundialmente. Uma garotinha de 12 anos é possuída por um demônio e se transforma em um ser assustador. Dois padres são convocados para ir até a sua casa e expulsar a entidade do seu corpo. Todavia, mesmo levando o título O Exorcista, o livro não vai abordar apenas a possessão e o ritual de expulsão. Vocês provavelmente já estão acostumados a me ouvirem falar que justamente as adaptações literárias para o cinema possuem algumas perdas. Mas o caso de O Exorcista, sob o meu ponto de vista, é completamente diferente. A adaptação cinematográfica, ela não deixa de lado questões importantes da obra literária. Muito pelo contrário, a adaptação cinematográfica de O Exorcista, ela não deixa lacunas diante da história da obra literária. O que acontece é que O Exorcista precisava ser abordado da forma que o cinema pede, que é completamente diferente da abordagem que o livro possui. E deixando muito claro, pessoal, que isso não significa que o livro é muito melhor que o filme ou vice-versa. Essa obra é uma daquelas obras que eu já adianto para vocês que vale muito a pena tanto assistir ao filme como ler o livro, porque são experiências completamente diferentes. Ainda que o enredo seja o mesmo, a abordagem cinematográfica e a abordagem literária são muito diferentes, justamente porque a direção do filme precisava escolher bem as cenas que iria trazer para essa adaptação. Uma vez que O Exorcista ele se diferencia dos filmes atuais de terror justamente porque a aparição da Regan transformada acontece em pelo menos 40 a 45 minutos antes do filme acabar. E a aparição da Regan no estágio final de possessão não aparece única e exclusivamente para assustar quem está assistindo. Ao contrário, a câmera permanece na Regan durante muito tempo até a finalização de todo o processo. E sem dúvida nenhuma, isso é um feito muito marcante dos cinemas. Não é à toa que O Exorcista é um dos filmes mais emblemáticos do cinema quando a gente fala sobre filmes de terror. Entretanto, esse feito poderia ter dado muito errado, uma vez que nós não estamos acostumados com essa abordagem nos filmes de terror. E ainda seguindo por essa linha de raciocínio sobre o filme, o ato de escolher como roteirista o autor do livro, William Peter Blatty, é uma escolha bastante inteligente, uma vez que é perceptível durante todo o filme que a história ela vai sendo construída no tempo que é necessário. Ou seja, nós vamos acompanhando todo o desenrolar da trama de maneira muito gradativa. E o grande êxito de O Exorcista é justamente o sentimento que ele causa em quem está assistindo. Porque por mais que todos aqueles eventos que estejam acontecendo sejam extremamente absurdos, quem está assistindo passa a ter o sentimento, a partir de como é construído cada cena, de que aquilo poderia perfeitamente acontecer na vida real. E isso se dá por dois fatores muito presentes e fundamentais na construção desse filme, que é a exaustão e a gradação. Entendam, pessoal, nada neste filme acontece fora do seu tempo. Todos os eventos vão acontecendo no seu tempo exato. Temos a apresentação de personagens e o desenvolvimento deles. Não somos simplesmente jogados dentro de uma família onde a gente precisa fazer muita força para se situar ou para se sentir familiarizado e íntimo daquela história e daquelas pessoas. Sabemos dos seus dramas, das suas dores, das suas culpas, porque para além do terror, O Exorcista também é um excelente drama. E fazendo um comparativo entre o livro e o filme, é claro que essas questões como a dor e a culpa são melhores descritas e muito mais profundas dentro do livro. Mas como eu havia dito antes, a direção precisava escolher muito bem quais cenas iriam utilizar e como utilizariam essas cenas. Mas o fato é que a essência em si de O Exorcista não se perde em momento nenhum dentro do filme. Não é à toa que mesmo com o preconceito com filmes de terror sendo indicados ao Oscar, O Exorcista foi indicado não apenas a 1, mas sim a 10 premiações. E eu vou deixar aqui do lado para vocês todas as indicações, sendo vencedor de 2. É sabido que houve toda uma campanha de difamação da obra, que em alguns pontos se fundamentou num pânico satânico, que usava o moralismo como mola central, além da possibilidade de popularizar demais obras de horror em premiações. Outra possibilidade que ficou muito famosa na época é que a obra poderia influenciar as pessoas a não cuidarem dos problemas de ordem mental com médicos psiquiátricos, e sim com
padres e exorcistas. É claro que essas questões eram apenas argumentos levantados sem grandes fundamentos. Não havia o menor perigo de nenhuma dessas possibilidades acontecer, mas para a época de votação da academia, certamente houve uma influência sim, sobretudo nos membros mais velhos da mesma. Outro motivo que foi levantado na época é que o filme poderia estimular as pessoas a desacreditar a igreja, o que é bastante curioso e nada coerente, uma vez que não há nenhuma discussão sobre a estrutura da igreja. William Peter Blatty teve um cuidado extremo em demonstrar figuras religiosas como pessoas ordeiras, tementes a Deus e preocupadas com o bem-estar da sociedade. E essa questão sobre saúde mental abordada no livro é bastante interessante, uma vez que é diferente da abordagem do filme. E vejam, pessoal, quando eu digo que é diferente, não significa que é melhor ou pior, mas a abordagem dessas questões na obra literária é bastante profunda. E como nos cinemas não teria como colocar todo o trajeto traçado pela Chris para tentar descobrir o que está acontecendo com a Regan, vários pontos interessantes ficaram apenas na obra literária. Conforme vamos avançando na leitura, nos sentimos angustiados e extremamente desesperados porque vamos acompanhando cada processo e cada degradação sofrida pela personagem que só tem 12 anos. Outro ponto muito interessante que pertence exclusivamente à obra literária é a dúvida, porque ainda que se trate de uma obra de possessão demoníaca, o leitor termina o livro com dúvidas. Pois no livro a abordagem científica ela é tão bem explorada quanto a abordagem religiosa, e a partir disso é uma opinião e crença de cada um. Durante as mais de 300 páginas lidas, são nos dadas muitas informações sobre vários aspectos científicos e médicos que eram conhecidas na época. E ler uma obra como O Exorcista nos dias de hoje é uma experiência bastante enriquecedora e curiosa, porque a abordagem que eles tinham para falar sobre doenças da mente e sobre pesquisas que eles tinham e conhecimentos que eles tinham para a época é muito diferente do que nós conhecemos hoje e do que é falado hoje. Provavelmente um caso como o da Regan hoje teriam muito mais explicações e tratamentos que na época não tinham. O fato é que a construção de enredo de William Peter Blatty faz com que o leitor tire suas próprias conclusões do que vai acreditar. Existe a história de possessão demoníaca no livro? Sim, existe. E existe também o ritual de exorcismo. Mas quando eu digo que o enredo permite que o leitor tire suas próprias conclusões, é sobre se seria necessário ou se a medicina conseguiria curar o que estava acontecendo com a Regan. Outro ponto muito curioso e muito legal de se analisar é se de fato o Pazuzu, que era o demônio que estava na Regan, queria de fato a Regan ou o Padre Karras. Isso chamou bastante a minha atenção a partir de como esse demônio puxa assunto com o Padre Karras. Seria excelente para um exorcismo. Você gostaria disso? Intensamente. Mas isso não te afastaria da Regan? Isso nos aproximaria. Você e Regan? Você e nós. Outra curiosidade é como esse demônio conseguiu possuir a Regan. Esse é um ponto que pode gerar diversas interpretações. Ele pode ter conseguido uma passagem aberta por conta das brincadeiras que ela fazia com o tabuleiro Ouija, ou ele pode ter conseguido passagem por outra maneira diversa, por objetos deixados ali, ou até mesmo rituais feitos naquele local. Como o Exorcista se passa num período muito próximo do fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos aqui um personagem que tem um preconceito muito grande com um dos senhores que trabalha para Chris, que é a mãe da Regan. Em diversos momentos, esse personagem se acha no direito de chamá-lo de nazista, pelo simples fato desse senhor não ser norte-americano e sim um suíço. A história desse personagem não é desenvolvida de maneira muito profunda, mas o que dá para perceber é que ele e a sua esposa foram para os Estados Unidos e consequentemente foram trabalhar para Chris justamente por conta das crises geradas pela Segunda Guerra Mundial. Mas como vocês já estão cansados de me ouvir falar aqui sobre Segunda Guerra e Guerra Fria, os Estados Unidos se sentiam um mocinho de toda essa história e os norte-americanos se sentiam no direito de julgar todos aqueles que eram europeus ou de países muito próximos da Alemanha naquela época. Outro livro que expõe muito esses preconceitos que partem dos norte-americanos é Novembro de 63 do King, onde ele vai explorar com muita intensidade todas essas questões. Não somente o preconceito para com aqueles que não eram norte-americanos, como o preconceito com judeus dentro dos Estados Unidos naquele período era extremamente forte. E ver uma história como O Exorcista
Exorcista sendo adaptada para os cinemas é no mínimo engraçado, uma vez que Hollywood patrocinou em muitos momentos o regime nazista. E aí eu deixo mais uma indicação de leitura, só que essa de estudo para vocês, que se chama O Pacto entre Hollywood e o Nazismo. A obra O Exorcista é tão incrível que elas se complementam. Tanto o livro quanto o filme valem a pena serem vistos e lidos, mesmo que você já tenha feito um ou feito o outro. O Exorcista, tanto o filme quanto o livro, nos faz questionar o que de fato é crença e o que de fato é ceticismo. Onde um termina para que o outro comece. E será que todo cético é ateu? E será que todo religioso é crente? Todos esses questionamentos são apresentados juntamente com dois personagens muito importantes. O padre Karras, que é um padre que tem a sua fé questionada e que em muitos momentos duvida da mesma, e que em contrapartida tem muito conhecimento científico, uma vez que ele é médico psiquiatra. E a outra personagem é a Chris, a mãe da Regan, que em diversos momentos diz não acreditar em nada, ou seja, se diz cética. Mas reparem que em momento nenhum a Chris diz desacreditar. É justamente a Chris que vai até o padre Karras quando todas as tentativas médicas se esgotaram. E no livro isso fica muito nítido, porque quando todas as tentativas médicas são esgotadas e, consequentemente, a Chris está beirando o esgotamento mental por tudo que está acontecendo, ela vai à procura do padre Karras justamente atrás de um exorcismo. A Chris, ela quer resolver o problema da Regan, ela quer a melhora, ela quer uma solução para tudo que está acontecendo. E se o exorcismo é a última das opções, mas é uma opção, ela vai fazer porque o que ela quer é resolver. E é justamente por isso que eu levanto o ponto de que a Chris, ela é cética, ela não acredita em nada, mas em momento nenhum ela desacredita. E quando eu falo em desacreditar, pessoal, é no sentido de que quando a Chris fala sobre Deus ou sobre religião, ela fala de maneira muito pontual dentro da história. A Chris afirma não acreditar em Deus e não ter religião, mas em momento nenhum ela afirma a inexistência do bem ou do mal dito pela religião. O filme O Exorcista foi um sucesso de bilheterias, arrecadando mais de 400 milhões de dólares, mesmo com proibições em muitos cinemas de muitas cidades, e sofrendo duras críticas e perseguições religiosas por conta do seu teor profano. Para vocês terem uma noção, a atriz Linda Blair, que fez a Regan, precisou de seguranças porque fanáticos estavam perseguindo-a, dizendo que ela era adoradora de Satã. E é isso, meus queridos. Eu deixo aqui a minha recomendação de leitura e de filme para vocês. Mas digo uma coisa muito importante. Se você nunca assistiu O Exorcista e vai assistir pela primeira vez nos tempos atuais, depois de muitos filmes de terror já terem sido lançados, eu aconselharia você ir assistir ao Exorcista com atenção e foco pleno, sem distrações, porque é um filme que merece e precisa essa atenção. Ah, Aline, porque é complexo, porque é difícil, porque é chato? Não, mas porque tem diversos elementos que valem a pena cada segundo da sua atenção. E também não espere um filme com muitos jump scares, com muitos sustos, com muitas... porque não é a proposta do Exorcista. O Exorcista, ele se propõe a aterrorizar, a assustar quem está assistindo de uma maneira muito diferente. É um filme que explora diversos sentimentos, o de terror, o de desespero, o drama, o nojo. Eu diria que o Exorcista se propõe muito mais a perturbar do que a assustar quem está assistindo. Como muitos filmes de terror já foram lançados posteriormente ao Exorcista, algumas pessoas acham ele lento. Mas eu não diria que o Exorcista é um filme lento, muito pelo contrário. Eu acredito que o Exorcista é um filme com um enredo bem desenvolvido, um enredo crescente. O que, convenhamos, é bastante diferente de tudo que nós conhecemos hoje. Ainda que muito do que vemos hoje é inspirado em O Exorcista. E é isso, meus queridos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam pra mim. Comentem aqui embaixo o que vocês acham do filme e se já leram o livro O Exorcista. Sem dúvida, é mais uma dessas obras que vale a pena assistir a adaptação e ler o livro. Então comenta aqui embaixo pra mim se o filme O Exorcista já foi motivo de pesadelo na sua infância. E se você assistiu ao filme e ainda não leu o livro, eu recomendo fortemente que você leia, porque você não vai se arrepender. E se você acha que já conhece toda a história porque assistiu ao filme, eu também digo que você vai se surpreender e muito com a obra literária. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.